Gente, mais um vídeo respondendo dúvidas. Me perguntaram a respeito de mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são ferramentas que você utiliza para se defender de alguma coisa. A grande questão é que a gente utiliza essas ferramentas, né? Imagina que você vai colocar um prego na parede, né? E ao invés de usar o prego e o martelo, você resolva utilizar uma bazuca para fazer o buraco e você resolva utilizar uma espécie de ferragem muito grande para você colocar, né, ali na parede para você pendurar um quadro, né? Então, é um exemplo que eu acho interessante a gente pensar, porque às vezes a gente utiliza essas ferramentas dessa forma, nessa mesma proporção. Né? Então, a gente precisa utilizar ferramentas, né? A gente precisa utilizar a ferramenta ideal para cada objetivo que a gente quer alcançar. Né? E o que acaba acontecendo com os mecanismos de defesa, né? Vou dar um exemplo de um hoje, a gente vai falar de um em específico, que foi o da dúvida, né, de quem perguntou. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado para saber se a gente está usando as ferramentas certas e usando as ferramentas no momento certo também, tá? Então, o que seria isso, né? A dúvida foi a respeito do mecanismo de defesa negação, né? Foi o que é o mecanismo de defesa, né? Que são essas ferramentas, e depois eu vou falar de outras aqui com vocês. E a dúvida também foi a respeito da negação, se a negação é um mecanismo de defesa. Sim, né? A negação, ela é um mecanismo de defesa, e aí eu vou contextualizar aqui para vocês. Vamos imaginar que você está conversando com alguém, né? Por isso que eu falei de quando é necessário e quando não é necessário. A negação, ela está presente em vários momentos, né? Existem várias formas de você dizer não. Não é só dizendo não, claramente, né? Às vezes você diz não se defendendo de determinadas coisas sem perceber, né? Então, como é que seria isso? Quando alguém tá te contando alguma coisa lá e você fala assim, você já me falou. Você deixou, né? Fez com que a pessoa parasse de falar ali o que ela ia falar, ia te contar. Você já me disse, né? É um exemplo. Outra situação eu já sei, eu já ouvi falar. Eu sei sobre isso, né? Eu sei sobre esse tema. Toda vez que a gente coloca esse tipo de situação, o que a gente faz é interromper o discurso de uma outra pessoa. Isso é interessante também para as pessoas que estão fazendo pergunta a respeito de ser bom ouvinte, ou falando sobre as pessoas que não... fulano não me ouve, eu não consigo ser ouvida. Então é interessante se perguntar um pouquinho sobre isso também. Então, quando eu falo esse tipo de frase, né, eu já sei, você já me contou, isso é um exemplo, né? O que eu faço, né? Qual que é o movimento em seguida que vai acontecer? Eu interrompi a pessoa de alguma forma e a pessoa não vai mais falar sobre o assunto. Então, se eu utilizo muito esse tipo de frase, provavelmente eu não sou um bom ouvinte, né? E a questão, né, quando você coloca esse tipo de situação, você deixa de aprender, talvez, porque quando eu conto pra você uma coisa, num primeiro momento, você vai elaborar aquela coisa de um jeito, né? Quando eu conto uma mesma situação novamente pra você, você já tem aquela informação no primeiro momento, mas você vai absorver aquela informação de uma maneira diferente, porque você já vivenciou coisas entre um momento e outro, né? Aquela história de você ler um livro hoje, você adquire um aprendizado. Quando você lê esse mesmo livro daqui a um ano, parece que você nem leu aquele livro, né? Você absorve muito mais informações do que você tinha antes, porque você teve uma vivência entre uma coisa e outra. Então, quando alguém utiliza, né, desse tipo de frase, né, interruptiva, é bom se tornar, né, é bom ficar um pouco mais atento para saber se você está utilizando isso para se defender de alguma coisa, né? E daí, né, ser um mecanismo de defesa.
Se eu tô interrompendo a pessoa, porque no fundo eu não quero que ela me fale sobre aquele assunto, porque aquele assunto vai mexer alguma coisa ali, eu vou aprender alguma coisa que eu não tô querendo aprender, sabe? Às vezes, essa evitação, né, de ouvir o que o outro tem para dizer é justamente a sensação, ligada à sensação de querer ter o controle ali do discurso do outro, né? Eu preciso ouvir o que eu quero ouvir, né? Então você tá usando esse mecanismo, né, de eu já sei, né, para bloquear outra pessoa, justamente porque você não sabe, né? E não o contrário, às vezes você não quer ouvir, né? Às vezes tocar naquele assunto vai ser um pouco difícil para você e tal. E aí, já emendando essa questão de ouvir, né, sobre ser bons ouvintes, quando a gente é um bom ouvinte, a gente ouve para entender. E aí, assim, fica a reflexão também. A gente ouve para entender e não para responder. O que acontece é que a gente é treinado, até na escola mesmo, a gente é treinado para ouvir, para responder, né? O professor vai te falar um monte de coisa ali e você vai ter que absorver aquela informação, porque depois ele vai fazer uma pergunta e você vai ter que saber responder a pergunta, né? Então, muitas vezes a gente continua utilizando essas ferramentas, né, em momentos inadequados, né? Quando alguém vem colocar para mim alguma situação e eu não tenho, né, obrigatoriamente que responder alguma coisa, tomar uma decisão ali, muitas vezes, né, a gente acaba deixando de ser um bom ouvinte justamente porque a gente quer ser um bom respondedor, né? Nem existe essa palavra, mas é isso, assim, a gente ouve para responder. E isso nos torna péssimos ouvintes, assim como muitas vezes as pessoas querem, né, conversar, ter um contato ali, elas não estão esperando a resposta, porque elas já sabem o que elas querem fazer da vida delas. Elas estão esperando que você ouça e acolha aquele discurso, né? Então, assim, quando a amiga vai falar alguma coisa e tal, antes de pensar em, eu vou ter que tomar uma decisão para ela, então, antes de pensar nisso, pensa o que ela tá me dizendo, o que ela quer dizer, né? Como que ela tá se sentindo, como que ela me parece, né, estar se sentindo. E ajude mais a pessoa, né? Ser um bom ouvinte é também questionar sobre, tá, mas como é que você tá se sentindo diante dessa situação? Às vezes é só o que a pessoa quer, parar pra pensar ali, ela tá falando às vezes pra fazer contato com o que ela tá falando e não pra que você decida a vida dela, né? Então a gente tem que pensar nesse lado. Voltando à questão da negação, né? Tem várias formas de você dizer não. E aí tem várias formas do outro dizer não também. Então, será que o que eu ouvi aqui agora, né, do fulano ali do lado, será que aquilo é um não? Será que aquela mensagem que ele me mandou ali, será que a pessoa precisa falar um não muito claro, assim, pra eu saber que aquilo ali é um não? Então, às vezes a gente também usa outros mecanismos de defesa para não enxergar aquele não, né? Então, por isso que eu trouxe a negação, porque tem os dois lados e aí fica mais fácil de entender o que é o mecanismo de defesa. Então, são ferramentas que você utiliza, né, em momentos muitas vezes inadequados, às vezes, né, porque você está se defendendo muitas vezes de situações que você não tem que se defender, né? Às vezes você está se defendendo de uma coisa lá atrás do seu passado e aquela pessoa que está ali com você conversando, ela não te oferece risco algum perto daquilo que você passou lá no seu passado. Então tem que contextualizar, né, a situação, tem que parar, analisar, né, direitinho, pensar o que eu tô ouvindo, será que é sobre mim, será que é sobre o outro, né, ao invés de ficar, né, o mecanismo de defesa, ele é muito utilizado no ataque, né, a pessoa utiliza dessas ferramentas para atacar o outro muitas vezes, e não para se defender, né, então é interessante, assim, ver como é que eu tô utilizando essas ferramentas, né, e é isso.